Tudo bem, galera? Começando mais uma live aqui no Instagram, nossa live das 21 horas. Hoje vou começar com um outro convidado muito especial, um cara do futebol, um cara muito legal. Hoje o nosso convidado é que já entrou aqui, o Jair Ventura. O que ele tá sabendo de rede social não é brincadeira. Olha aí, já até chamou. Vamos botar o Jair Ventura. Esse aí sabe tudo de rede social. Ele tá que nem o Muricy, viu? O Muricy também. A gente já abriu aí, o Muricy já abriu, já pediu solicitação. Grande Jair Ventura, muito bom falar com você, tá tudo bem? Obrigado, boa noite. Tudo indo, né? Na medida do possível, a gente tá se virando. Vamos nessa. Jair, você tá nessa quarentena, mas com uma presença ilustre, né? Você recentemente foi papai e está aproveitando um pouquinho essa quarentena para curtir a filhona também. Como é que é ser pai, cara? Eu não sou pai, eu já tenho 45, então também você, se fosse, seria muito velho, né? Você também foi pai um pouquinho velhinho, né, cara? Verdade, não, mas dá tempo. Dá tempo e vai que é fantástico. Muitas pessoas falavam, né, que a vida muda, é uma sensação única. A gente acha que é exagero, né? Mas realmente é fora de série. Com certeza foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida, né? Então, estou curtindo demais. Tirei o ano passado para ficar com ela, já que eu vim alguns anos tentando ser pai, também fui pai com 39 anos. Então, enfim. Mas agora ela já me chama de papai, já está com 1 ano e 9 meses, já fala. Só esperar essa pandemia acabar e para a gente voltar a trabalhar também. Você troca bem fralda, esse tipo de coisa, ou você é um pai meio Troca. desastrado, cara? Não, tem que fazer. A gente tem que fazer, né? Porque senão a nega véia fica doida. A gente tem que dar uma força, né? A gente faz de tudo um pouquinho. Jair, você falou de ano sabático, né? Você pediu, afastou um pouquinho, acho que até deve ter tido propostas e resolveu não aceitar para passar um ano sabático. O que você está fazendo esse ano? Você está estudando, se aprimorando em esquema tático? Como é que está sendo esse ano sabático? O que você está fazendo? Muito estudo, né? Lógico que a gente tem 24 horas, você tem tempo para curtir sua filha, eu que levo ela na natação, enfim. Mas tem o tempo que a gente tira para estudar também, né? Se aperfeiçoar, como a gente fala, porque quando você está trabalhando, é muito difícil você estudar o que está acontecendo ao redor do mundo, né? Saber as tendências, ver um campeonato europeu, ver um campeonato chinês, então ver tudo o que está acontecendo. E eu me dei por direito, né, esse ano para falar, não. Eu estava vindo numa batida muito forte, né? De 16, livrando de um rebaixamento, 17 uma Libertadores, 18 outra Libertadores, Santos e Corinthians. Eu falei, não, 19 agora eu vou descansar. Os clubes que me ligarem eu vou agradecer, não vou nem entrar na fase de contrato, né? Porque senão é uma tentação. Então eu saio do Corinthians 2 dias, um gigante me liga, cara. Eu falei, pô, obrigado, mas não, vamos conversar, vamos tomar um café. Eu falei, não, 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 obrigado. Vou descansar um pouquinho, estou precisando e tal. Então, eu fiz isso, né? Eu achei que era o momento de descansar, né? Tive algumas propostas sim, mas, Fernando, eu tenho duas coisas que eu não falo, né? Que é dos clubes que me procuram e de arbitragem quando eu termino o jogo. Se você olhar, eu sou um cara que não tem o mimimi de ficar reclamando de arbitragem e também não gosto de falar dessa situação de clube, sabe? A gente não sabe como as pessoas vão entender. Enfim, lógico que tiveram clubes que falaram, que me procuraram, né? Se a gente der um Google aí, a gente vai ver alguns Curitiba clubes. foi um deles que falou isso. E daí, se sair de lá, tudo bem. Agora, eu não posso te falar. Mas eu respeito quando falo. Eu também não peço sigilo. Só que da minha parte, do meu staff, a gente não fala. Mas tiveram proposta sim, fico feliz. É bom que o telefone tocou, né? Até agora, esse ano, tiveram coisas para acontecer. Eu também estava priorizando uma saída para o exterior, que é um sonho que eu tenho, né? Que eu falo inglês e falo francês também, por ter morado fora muitos anos, né? Ter estudado o inglês também quando eu terminei de jogar. Então, enfim, é uma situação que eu tenho vontade, bateu na trave, algumas situações posterior também, mas com essa pandemia agora, com certeza os clubes que me ligaram o ano passado, fica o recado também, né? Que agora eu aceitaria com o maior prazer, porque, como eu já falei, eu estou muito mais pronto do que 16, 17, 18, por ter parado para estudar. Hoje, por exemplo, eu sentei e tirei o dia todo para analisar todos os meus jogos do Corinthians. Eu Que fui legal. ver, eu fui ver todos os gols feitos e sofridos, como é que foram feitos, né? Muito se fala que o Corinthians é um time de transição,
né, que joga no contra-ataque. E a gente fez 12 gols no Corinthians, né, e só dois na transição, né? Seis, né, 50% dos gols foram em organização ofensiva, ou seja, com a bola no chão, trabalhando, ataque posicional. Então foi bacana, né? Eu vi que eu sofri muitos gols de bola parada, foram 9, né? E 4 de transição. Na verdade, o dobro, né, do que a gente fez foi o que a gente sofreu. Então, legal para a gente ver tendências, legal para a gente analisar trabalhos passados também. Eu estou fazendo esse levantamento do Santos e do Botafogo, um pouquinho mais demorado, porque no Botafogo foram 99 jogos e no Santos 40, né? No Corinthians foi uma passagem mais curta, Corinthians mas foram 19, né? Se eu não me engano, 19 né, Jair? jogos, exatamente. 19 jogos, mais uma final de Copa do Brasil, né, que foi muito importante para a minha carreira, né, a minha maturação como treinador, como pessoa, né, você eliminar um Flamengo numa semifinal, você jogar uma final de Copa do Brasil, você olhar para o lado, você está disputando uma final com o Mano, né, era o atual campeão, um treinador de seleção brasileira, né, enfim, uma carreira fantástica. Então foi muito bom, um aprendizado enorme. Com certeza hoje eu estou muito mais pronto do que quando eu iniciei, que foi em 2016, né, onde a gente fez aquele feito inédito no Botafogo, de ter tirado da zona do rebaixamento. O primeiro, único time, né, que entrou no retorno. A minha estreia foi contra o São Paulo no Morumbi, primeiro jogo do retorno. A gente estava em 17º. Nós vencemos e demos um salto para quinto. Foi a primeira vez que uma equipe, né, entra no retorno no Z4 e termina na Libertadores. Foi mesmo. Eu costumo brincar, coisa que só acontece com o Botafogo, né, Fena? E no outro ano, mais um ano fantástico. 2017, a gente pega 5 campeões na mesma edição, mais um feito inédito. Nunca nenhuma equipe venceu 5 campeões na mesma edição. A gente consegue vencer e acaba saindo para o Grêmio, que foi o campeão daquela competição, né? E sem contar que a gente foi para a semifinal de Copa do Brasil também. E no final do ano eu recebo algumas propostas, como já tinha recebido em 16 e não saí, achei que não era o momento, mas final de 17 eu tinha 10 anos de clube, né? 10 anos de Botafogo, 99 jogos como treinador profissional, sem contar a base, que eu fui treinador em 2012 também. E eu falei, não, acho que é hora de levar meu trabalho para a maior metrópole da América, que é São Paulo, né? Então, que hoje eu tenho 3 clubes na carreira como treinador e 2 são de São Paulo. Então, acho que foi a decisão acertada naquele momento. Disputei 2 Libertadores consecutivas, né? Em modelos de jogo totalmente diferentes. O meu Botafogo, nós éramos reativos, com 44% de posse de bola na maior parte dos jogos, e no Santos 78%, ou seja, totalmente diferente, mas com os mesmos objetivos, que foi a principal competição que todo mundo almeja, né, que é a Libertadores. A gente classificou em primeiro com uma rodada de antecedência. E quando eu fui demitido do Santos, Fernando, a gente estava classificado nas quartas de final da Copa do Brasil e nas oitavas da Libertadores, né? Primeiro do grupo, não foi, Jair? Se eu não me engano? Primeiro do grupo em É. 17 e 18, tanto no Botafogo quanto no Santos. Enfim, acharam que era o momento da troca, né? E acabou que eu não consegui usar as peças que chegaram, que a gente tinha pedido, né? Que foi o Sanches, o Délis Gonzalez, jogadores que chegaram e ajudaram bastante também. Mas foi bom, uma experiência muito boa, né? Então, assim, isso foi um pouquinho da minha trajetória aí, sem falar de tudo como aconteceu lá no Botafogo, que são 10 anos, acho que uma hora não vai dar pra gente contar, não. Jair, você falou que estava vendo, né, as suas equipes que você dirigiu no Brasil. Na Europa, o que você analisa? Qual time que você está analisando, que você fala, poxa, esse time está trazendo coisas interessantes? Tem algum time que te chamou bem a atenção nas suas análises aos times europeus? Tem. É lógico que quando a gente fala de os times campeões viram tendência, né? Uhum. A única vez que uma Copa do Mundo não virou tendência foi essa última Copa, que a França venceu. Ela foi a 19ª em posse de bola, uma das piores da Copa, e foi campeã. Mas a tendência no futebol virou um jogo jogado, um jogo apoiado, né? Muito bonito, é o jogo que todo treinador quer, mas que por muitas vezes nós não temos condições no elenco para fazer. Uhum. Mas, e dentro desses jogos, eu acho que o que mais me seduz dentro de um trabalho, Fernando, não é ser um treinador de uma nota só, sabe? O seu time, é proibido fazer isso, só pode jogar assim, só pode jogar assado. Você tem que extrair o máximo do que você tem do seu elenco, né? E eu vejo isso o Klopp faz com muita qualidade, não só pelo título mundial e da Champions, né? Porque ele já vinha, ele fez isso no Borussia, ele é um cara, você vê trabalho nele e não é de uma nota só, né?
você vê por vezes o Van Dijk fazendo uma bola longa no Mané, o Van Dijk fazendo uma bola longa no Firmino para escorar, fazer uma primeira e segunda bola. Você vê uma marcação alta, você vê jogo apoiado, você vê estratégia. E você vê diversidades dentro do trabalho. Você não vê uma situação, não, meu time não pode fazer isso. Se der chutão é proibido, se sair longo é proibido, tem que tomar o gol em vez de sair curto. Você vê que ele é um treinador totalmente versátil, os times dele tem muita coisa que é trabalhada, a gente vê que tem um comportamento automatizado dentro das equipes que é muito diversificado. Dá trabalho de estudar porque, por vezes, você acha que é uma coisa que foi aleatória, mas não. A gente vê com frequência para quem conhece, então é um time legal. Sem contar o tic-tac, né, do Pep Guardiola, que é fantástico também. Então, assim, você vê como é que a vida do treinador é como se fosse uma bolsa de valores, né? O Pep Guardiola, alguns anos atrás, junto com o Mourinho, era a cereja do bolo. O Mourinho hoje já ficou um tempinho sem trabalhar, hoje já está voltando devagar. Isso que é o gostoso, né? Que a gente sabe que a vida do treinador assim, é cíclica, né? Você nem sempre vai estar só vencendo. Ninguém consegue só vencer, né? Isso que é o legal. Se você me falar um treinador que venceu em todos os times que passou, pode pensar, pode pensar até o final da live, você me fala no final. Acho Mas que a eu não gente vou conseguir encontrar aí não já. tem isso que é o gostoso, né? Mas isso que é o gostoso, que a nossa vida é assim, né? Como se fosse uma bolsa de valores, mas é bacana. É uma coisa que eu me orgulho, né? Ter sido o treinador mais jovem a trabalhar no Corinthians, né? Então, assim, do século. Então, é muito bacana. Então, por ser jovem também, ter iniciado, apesar de eu ter iniciado muito cedo, então eu achei que eu me dei esse direito de ficar um ano sem trabalhar, mas com certeza, espero que tudo possa voltar para a gente voltar a trabalhar também, que eu já tô com saudade. Você falou uma coisa interessante, Jair. Você fala mais de uma língua, inglês, francês, né? Você está vendo muito jogo pela Europa e você quase foi para lá. Você tem vontade de dirigir um time europeu, mesmo que não seja um grande time, pode até ser um time de médio porte, mas você tem essa vontade de ir para lá, cara? Sim, inclusive esse time que a gente conversou, o presidente, o diretor me contactou, perguntou se eu tinha interesse, né? Era um time médio para pequeno, de pouca expressão, mas que joga UEFA. E eu Uhum. falei, pô, o UEFA é bacana. Falei, vamos conversar. E aí o presidente queria conversar comigo em inglês para testar meu inglês. Aí fizemos uma live, ficamos mais de uma hora conversando, modelo de jogo, o que eu achava. Foi legal, foi bem bacana, acho que deixou uma porta aberta. Acabou que bateu na trave, a gente não concretizou, mas acho que ficou uma porta aberta. Então, assim, tenho vontade, não tenho essa vaidade de, tem que ser esse clube, tem que ser assim, tem que ser assado. Eu gosto de um trabalho, se tiver um projeto legal, você levar, como eu levei meu trabalho para São Paulo, levar para outro país, acho que seria muito bacana, entendeu? Na Ásia também, eu tenho vontade de trabalhar, todo mundo fala bem do mercado, principalmente o Japão. Então, assim, tem alguns lugares que a gente deseja trabalhar. Você tem o certificado já, né, para trabalhar para o exterior, Jair? Esse certificado vale para qualquer país do mundo? Então, isso foi até aquela confusão do Rueda, né? Quando eu falei que da presença dos treinadores estrangeiros, é porque a gente não tinha reciprocidade. Os Uhum. treinadores estrangeiros podem trabalhar aqui e a gente não podia trabalhar fora do país. Eu acho que isso foi até bom por eu ter falado, né? Que as coisas começaram a mudar. Hoje a nossa licença, eu tenho a licença máxima da CBF, que é a licença Pro. Hoje, com ela, a gente pode trabalhar na Ásia, sim, e com 5 anos de Série A em qualquer país do mundo, você pode trabalhar na Europa também. Então, hoje a gente está habilitado a trabalhar, que é bom, né? Porque na época não, foi 17, quando eu falei, a gente não tinha esse direito. Aí fica complicado, né? Você não pode sair, todo mundo pode vir, né? A gente quer o direito de ir e vir. A gente não está falando quem é melhor, quem é pior, né? Sempre me pergunta, eu tomo muito cuidado, sabe, Fernando? Porque quando apareceram os jovens treinadores para o futebol brasileiro, muito se falava que acabou os mais experientes, estão ultrapassados, estão velhos, joga fora, não serve. Eu sempre tive maior cuidado, porque eu sou treinador graças a todos os treinadores que eu fui auxiliar, né? Eu fiquei 10 anos de auxiliar e aprendi demais com todos eles. E não são todos os treinadores experientes que estão ultrapassados, como não são todos os jovens que estão prontos. E também não são todos os estrangeiros que são. Não tem essa briga entre jovem e estrangeiro, tem os melhores. Tem bons treinadores jovens, tem bons treinadores experientes e tem bons treinadores estrangeiros, né? A gente quer fazer meio que uma rivalidade,
Acho que são todos bem-vindos. Acho que o mercado tem que ficar aqueles que estão mais preparados. Eu acho que isso indifere de onde você nasceu e da sua idade, né? Você tem que ficar os melhores, aqueles que se preparam. Se você voltasse atrás, você estava falando dessa declaração do Rueda, você daria essa declaração de novo, Jair? Ou você pensaria duas vezes? Se bem que você disse que mudou alguma coisa, né? Você chegou a se arrepender de falar? Ah, pato novo não dá mergulho fundo, né? A gente fala, mas aquela situação também era porque tinha uma semifinal de Copa do Brasil contra o Flamengo, né? Aí já foi para dar uma incendiada no clássico. Faz parte, faz parte. Assim, eu acho que a gente tem que defender sempre o que a gente acredita, né? Porque se você for mais um, sempre que eu falei quando eu me tornei treinador, o primeiro curso que eu fiz em 2005, eu não quero ser treinador para ser mais um, sabe? Chegar a falar mesmo, não falar o que você pensa. Então acho que você tem que ter personalidade, você tem que achar o que você pensa, você tem que se impor. E é isso que eu penso. E por vezes você vai apanhar porque você falou, mas acho melhor do que se omitir. Eu acho que é uma característica minha, personalidade. Eu não falei mal de ninguém, eu só falei uma verdade que a gente não tinha a reciprocidade de sair do nosso país. Mas que bom que valeu a pena. Ô, Jair, dos três clubes que você dirigiu, né, daqui do Brasil, os três grandes, qual que você considera o melhor trabalho? Do Botafogo, do Santos, do Corinthians? Disparado o trabalho do Botafogo, né? Hum? Porque, como eu te falei, foram dois feitos inéditos. E eu fico, assim, é uma coisa que eu gosto também de quando eu saio de Santos, porque esperavam mais de mim, né? Uhum. Porque é um trabalho regular. Você chegar numa semifinal de Copa, uma semifinal do Paulista, a gente está vendo aí muitos clubes passaram dificuldade no Paulista esse ano. Você chegar numa semifinal, classificando em primeiro, e sair nos pênaltis para o Palmeiras, que era o time a ser batido, não é ruim. Não é bom, mas não é ruim. É regular. Você classificar em primeiro na Libertadores, é bom. Você classificar nas quartas de final, é bom. Então o trabalho não pode ter sido ruim. Pô, Uhum. você foi o último lugar do Paulista, você não classificou na Libertadores e saiu nas oitavas da Copa do Brasil. Você foi eliminado em tudo. Aí foi um trabalho ruim. Assim, não tem o meu maior vexame hoje na carreira é um vice-campeonato de Copa do Brasil. Uhum. Perder é horrível, Fernando. Mas Eu sei. você ficar na frente de 68 times não é ruim. Entrar 25 milhões quando você classifica de uma semifinal para uma final, eu vejo o treinador como um aporte financeiro. Não é ruim. Qual clube que Uhum. não quer 25 milhões na folha? Você lançar o Rodrigo, como a gente lançou gradativamente, em 22 jogos, ele ser vendido por 220 milhões, é ruim para o clube? Claro que não. Muito pelo Então, contrário. assim, acho que é uma coisa também que é bacana, essa situação que a gente tem, por onde a gente passou de lançar jovens, no Botafogo, Igor Rabelo, zagueiro, Marcelo, o Matheus Fernandes que foi vendido agora também para o Barcelona, foi titular comigo, inclusive, nos jogos da Libertadores, né? Então, assim, muito legal. E a outra coisa que estou falando, sim, falando que o Elano lançou o Rodrigo, né? Mas a titularidade, o primeiro gol que ele fez foi com a gente, né? Ele alcançou a titularidade com a gente. Ele foi o jogador mais jovem a fazer um gol na Libertadores, passando o Pelé e passando o Neymar com a gente, né? Então, assim, que ele apareceu para o mundo com a gente. Ele tinha feito, acho que 15 minutos um ano anterior, mas quem lança, quem forma, na verdade, não é o treinador, é o clube, né? A gente só bota para jogar. Então, O, O Botafogo, sim, foi o meu melhor trabalho, disparado por ter esses dois feitos inéditos. Ter livrado da zona de rebaixamento e ter alcançado a Libertadores e porque vencemos 5 campeões no outro ano também, né? E vindo de uma Série B, né, Fernando? sim, Uma coisa é sim. você vir com um time estruturado, com 20 milhões de folha. A nossa folha era menor que times da série B naquele ano. Ô, Jair, você falou do Rodrigo. Você acha que o Rodrigo é um jogador que já deu certo no Real Madrid? Você que trabalhou com ele diretamente, é um jogador de muita qualidade técnica. Eu vejo ele um cara muito frio, mas de muita qualidade técnica, de muitos recursos. Você acredita que ele é um jogador para a Europa mesmo? Assim, é muito complicado porque você fala que ele deu certo quando ele alcança a titularidade, né? É aquele cara inquestionável. Mas isso vai muito de acordo com o treinador, né? A gente já viu jogadores que não jogaram no clube e outros fizeram um sucesso fantástico. Né? A estreia dele na Champions, ele faz um hat-trick de sonhos, né? Um gol de perna direita, um gol de perna esquerda, um gol de cabeça. Ou seja, um jogador praticamente perfeito, com todas as valências técnicas. Mas acho que ele é jovem,
Ele tem muito para crescer. Lá, realmente, com o Zidane, que é um craque, né? Não só fora de campo, mas não só dentro de campo, mas fora Uhum. contra um, tem mais força física. O Rodrigo, nesse jogo contra o Palmeiras, que a gente jogou na, na semifinal do Paulista, eu joguei ele como um 10. Eu entrei com quatro atacantes, a gente fez um 4-2-4, eu abri o Gabriel Barbosa pela direita, o Rodrigo de 10, o Arthur Gomes pela esquerda. E o Sacha de 9, o Sacha de 9. Então, assim, ele é muito versátil, ele pode jogar como camisa 10, ele pode jogar nas duas pontas, né? Então, assim, isso ajuda bastante o treinador. O Tite me ligou para perguntar de um jogador, na época de uma convocação, um jogador de outra posição, que foi meu ex-atleta, e eu falei do Rodrigo para ele, e ele gostou e depois convocou, né? E contou para o Rodrigo que a gente teve esse papo. É legal, um garoto que eu tenho o maior carinho, porque a gente, a gente vê o crescimento dele, né? Essa situação gradativa e a gente vê esse boom que dá na vida do jogador, né? O menino está com 16 anos, daqui a pouco já está fechando com o Real Madrid, é muito legal. E o legal do Rodrigo é que ele é um cara que respeita muito a família, ele é extremamente profissional, então, assim, acho que o futuro dele, o céu é o limite. Jair, você falou que o seu melhor trabalho foi no Botafogo, mas no final a torcida estava pegando um pouquinho no seu pé, talvez aquela declaração do Everest e tal, você chegou a ser vaiado. Isso te chateou? Claro que mágoa não, porque o Botafogo te deu muita coisa, mas te deixou chateado a reação da torcida? Olha, eu vou te falar a verdade. Eu achei que demorou, cara. Qual treinador que no time não é chamado de burro? Eu lembro que, pô, foram me chamar de burro faltando 3, 4 jogos para acabar o ano. Ou seja, eu demorei 95 jogos para ser chamado de burro. Para você ver que o futebol não tem memória, né? O futebol não tem memória. Lógico que a gente não gosta, mas a gente entende, né? O torcedor é o grande patrimônio do futebol, né, cara? A gente tem que respeitar eles demais. Então, quando essas coisas acontecem, a gente não é o que a gente quer, mas a gente entende. Eu brinquei até na época, eu falei, pô, demorou, né? Para ser chamado de burro, demoraram 95 jogos. Mas é outra coisa que a gente falou, pô, o treinador que não for chamado de burro não é treinador. Eu lembro que saiu na capa do jornal que eu falei, Jair vira treinador. Mas por que virou treinador? Porque eu fui chamado de burro. Jair, você acha que tinha que ter um tempinho a mais para trabalhar no Corinthians? 19 jogos é muito pouco para um treinador, cara? Lógico que é muito pouco, principalmente por eu ter pego. Eu troquei o pneu com o carro andando, né? Eu chego Uhum. numa quinta-feira, o Corinthians perde para o Ceará e tem a mudança do Lodge. Eu chego numa quinta, né? Sexta-feira é regenerativo, os titulares não foram para o campo. Sábado de manhã, um treino muito leve, que é véspera de jogo. Domingo, a minha estreia no Allianz. 2 dias de clube. Aí, beleza. Tranquilo, né? O Palmeiras lá. Aí a gente joga. Aí, segunda, descansa. Terça, regenera e viaja para o Rio. Aí vai pegar um jogo fácil. Flamengo, semifinal de Copa do Brasil. Só. Só isso. Eu com 5 dias de clube, eu peguei Palmeiras e Flamengo. Assim, é muito difícil, né, cara? Então, foi um jogo muito difícil aqui no Rio, onde a gente consegue um empate e depois a gente faz um belo jogo, né? A gente faz 2 gols, né, de jogadas trabalhadas. Enfim, o gol do Flamengo ainda foi de gol contra nosso, uma fatalidade. Mas a gente consegue o objetivo, que é a classificação para a final da Copa do Brasil. Então, assim, lógico que eu queria mais tempo. Queria começar um trabalho, que é a condição de montar o elenco, né? A gente sabia, os próprios jogadores falaram que eles precisavam de mais peças, porque tiveram muitas mudanças esse ano no Corinthians, né? Então, assim, necessitava tanto que, se você olhar o ano de 2019, o tanto de contratações que o Corinthians fez, né? O tanto de jogadores que chegaram. Então, por isso, eu acho que poderia ter ficado, lógico que a gente queria, mas eu não tenho mágoa nenhuma. O Andrés, o cara que me deu essa oportunidade, é um cara que é muito sincero, né? Um dirigente que eu acho que muitos deveriam seguir pela conduta, eu estou dizendo. É um cara que te fala a verdade, olha nos olhos, não tem tapinha nas costas quando ganha, ele é sempre o mesmo. Você é blindado trabalhar no Corinthians, sabe? Eu fiquei meio assustado, né? Você vê o Corinthians, a torcida, a dimensão, você deve falar, puta, o clube deve ser um inferno difícil, dia a dia, aquele oba-oba, entra e sai, e nada, um CT nível Europa,
fantástico, tem o Duílio, tinha o Alessandro lá na época, o staff e a gente do trabalho. Então, assim, a gente é super blindado, é muito bom de trabalhar. Você falou que o Andrés é sincero. Como é que ele é? Ele dá puxão de orelha? Ele chega gritando? Ele fala? Como é que é o dia a dia do Andrés, assim? Quando ele gosta e quando ele não gosta? Eu acho que. Eu acho. A gente se gostou, né? Porque a gente se fala até hoje, é um cara que eu considero, tem respeito. E é o que você falou, ele não é de chegar gritando também, assim, não, mas ele é muito sincero, você vê na cara dele tudo que está acontecendo. Ele é um cara muito presente, ele está no clube praticamente todos os dias, acompanha os treinos. Então, assim, não tem aquele telefone sem fio, né? Que chega coisas para ele que aconteceram que de repente não é verdade, porque ele está no clube, ele está o dia a dia lá. Então é muito bacana, não tem puxão de orelha, ele deixa te dar liberdade total para você trabalhar. E a gente sabe como funciona a vida do treinador, né, Fernando? A liberdade é nossa, e porque também que quem perde os jogos é só a gente, né? Quando a gente perde, é só o treinador que perde. Então, faz parte. Eu já sabia disso em 2005, quando eu fiz meu primeiro curso de treinador. Então, a gente não pode ficar de mimimi, né? Que a gente sabe que é muito gostoso, é muito gratificante você ver lançar jovens como a gente lançou, você ver você fazer gols em jogadas que você treinou. Então, tem as coisas boas, além de você ser chamado de burro e perder o emprego, mas existem coisas boas dentro do futebol. E é muito Já, gratificante quando elas acontecem. eu fiz uma pesquisa aqui, e aí você vai me dizer se eu estou errado ou não, da sua época como jogador. São Cristóvão, Bom Sucesso, Bangu, Mulhouse, da França, Mesquita, Calamata, da Grécia, Acuembe, do Gabão e América. Errei algum? Todos aí. Não, perfeito. Só a pronúncia que você errou, que é Mulhouse, o Mulhouse da França, Milhões. TP Aquembe do Gabão e o América eu já era estagiário. Eu já estava no segundo período da faculdade quando eu comecei a estagiar. No Ah, tá. América, eu não tive o orgulho de jogar lá, não. Mas os demais você acertou, cara. Você é o primeiro que acerta. Parabéns, Fernando. Tá vendo? Aí, fez a pesquisa direitinho. Agora, é Fez, tá verdade que você certinho. quase jogou na seleção do Gabão, cara? O objetivo era esse, né? A gente naturalizar. Foram eu mais 4 brasileiros, né? A gente foi para lá com o sonho de naturalizar para poder disputar a Copa do Mundo, né? Aqui não tinha como eu jogar no Brasil, né? Então, assim, eu falei, é minha atacada de disputar uma Copa, mas acabou que não deu. Eu também tive uma série de lesões, mas não por isso também. Mas acabou, eu sempre não gosto de desculpas, sabe? Eu fiquei muito longe da minha excelência no futebol, né? Então, graças a Deus, eu fui estudar, né? Eu sou professor de educação física também, formado, enfim. E eu comecei cedo, né, a carreira para a comissão técnica, então o que o Papai do Céu não me deu de clubes grandes como jogador, ele vem me abençoando como treinador. E ninguém pode ter tudo também, né? Seria exigir demais. O meu pai levou tudo, Fernando. Eu estava vendo agora os jogos da seleção aqui, que é isso? Sensacional, né? Que o Você homem tem. jogava, né? Pô, ter um filho também jogando bem seria demais, né? Vamos deixar para os outros, vamos repartir. Agora, lá no Gabão, os caras queriam que você treinasse 5:30 da manhã. É verdade isso, cara? Conta essa história pra Porra, gente. loucura. A gente tinha um jogo importante que não concentrava. Aí tinha um clássico, né? Contra o time maior investimento lá, no time empresa. E aí a gente vai concentrar hoje, beleza. Pô, chegou um ônibus caindo aos pedaços. A gente treina no ônibus, beleza, estamos indo. Tá, e daqui a pouco tá ficando tudo escuro. Falei, pô, meu irmão, a gente tá indo concentrar onde? Cara, daqui a pouco a gente vai pro meio do mato, assim. Aí tinha uma casa abandonada. A gente chegou e aí ela. Tinham todos os colchões na época, acho que eram 18, né? Não era, não concentrava ainda 23, não jogavam, acho que eram 18 ou 17 jogadores. E 18 colchões assim, uma casa, um ventiladorzinho de lado e mais nada. E já à noite eu falei assim, beleza, até aí vamos embora, vamos encarar. Aí eu falei assim, vem cá, e o banheiro? Eu tô procurando o banheiro e não achei. Falei, porra, a casa não tem banheiro, meu irmão. Como é que é isso? Aí eu perguntei pro jogador, Mon Petit. Aí eu perguntei para ele em francês, pô, ele falou, não, é lá fora. Falei, como assim lá fora?
Aí ele, não, é lá fora. Eu falei, pô, não é possível, cara. Aí ele falou, mas aonde? Tem algum lugar lá fora? Né? Pô, eu falei, pô, o número dois. Aí ele falou, aí ali, tá vendo? Aí tinha uma casinha pequenininha assim. Eu falei, cara, aí você viu aquele filme Quem Quer Ser um Milionário? Aham, sei. Então, e era aquilo, você vai, tinha um buraco, meu irmão, e aí você vai e cai lá embaixo. E assim foi a minha noite. Beleza, fui no banheiro, Ah, voltei, vamos descansar que amanhã é classe. Pô, daqui a pouco, 5h30 da manhã, o coach entra chutando a gente. Bora, bora, alão, alão, alão. Ale, ale. Eu falei, pô, o que que foi? Não, não, vamos fazer uma movimentação. Eu falei, pô, movimentação, cheio de fome. Não tinha nada para comer, bota a chuteira, bota meião. Ele fez uma movimentação lá, como se fosse fazer um 10 contra zero. E aí, não, pode voltar a dormir. Pô, voltar a dormir, cheio de fome, fiquei esperando o café, né? Um pão dormido lá, 9 e pouca. Aí veio o almoço, um peixinho cheio de formiga e vamos embora. Eu sofri, nossa. cara. Eu sofri, vocês não acreditam. Eu conto isso, ninguém acredita. Eu falo, papai do céu, pô, tinha que me abençoar do outro lado aqui, né? Seleção brasileira como auxiliar, Botafogo, Corinthians, Santos. Não fala que eu não mereço, não, porque eu sofri demais jogando bola. E você fala de sofrer demais, a imagem do seu pai, né, e por tudo que ele representou dentro do futebol, deve ter sido um espelho não muito bom para você, que jogava na mesma posição que ele, né? Ah, loucura, né? Aqui no Brasil, sofrimento total. Mas eu que eu te falei, personalidade, vambora, vambora, e ia, e pô, fazia um gol era sorte, perdi um gol, só tava ali porque era filho dele, e dessa eu fui insistindo, né, cara? Até eu ver que não dava. Tem uma história legal também, Fernando, que eu chego numa roda de pessoas assim, e tinha um amigo só em comum, a gente começa a conversar. Aí o papo é sempre futebol, né? Não tem jeito. Aí começou o papo de futebol, pá, não sei o quê, aí o cara. Pô, mas o filho daí entrou filho de jogador. Pô, mas filho de jogador ninguém deu certo, né? Ninguém joga nada. Aí o cara o filho do Zico não joga nada. Aí o outro o outro também não sei quem não joga nada. Aí o cara tem o filho do Jairzinho também que não joga nada. Aí eu falei, eu olhei pro cara assim, eu falei, pô, esse cara tá falando de mim. Eu falei, pô, irmão, beleza? Ele, beleza. Ele falou assim, pô, tu conhece o filho do Jairzinho? Ele, eu não. Falei, pô, você tá falando que o cara não joga nada? Como é que você sabe? Você nunca viu? Aí ele falou assim, pô, é filho do Jairzinho, tu acha que ele joga? Não pode jogar nada. Eu falei, pô, sou eu, cara. Porra. Cara todo sem graça, pô, desculpa. Sei lá, né? A gente já fala que não joga nada mesmo, é filho do cara, pô. Eu falei, tá certo. Aí são esses caras que te julgam, entendeu? Mas faz parte. Ai, muito legal, que histórias boas, viu, Pô, bom demais, Jair? cara. Muito legal. Agora, me diz uma coisa: o que que você pensa sobre técnicos estrangeiros na seleção brasileira? Tem muita gente pedindo a saída do Tite e pedindo para chegar o Jorge Jesus como técnico da seleção. Você acha que deveriam dar uma chance para um técnico estrangeiro ou o Renato Gaúcho, esses técnicos que também, ontem o Muricy numa live comigo, até falou, citou o Renato Gaúcho, citou também o Jorge Jesus. O que que você pensa a respeito de técnico estrangeiro na seleção, Jair? Ah, eu acho que tem que ser os melhores, né? Tem que ser o nosso melhor treinador. Se for ver por trabalho longevo e com resultado dentro do Brasil, é o Renato, né? Porque ele ganhou a Uhum. Libertadores também, ele está 5 anos fazendo grandes trabalhos. E se for para trazer um estrangeiro, tem que ser os melhores, né? Você tem o Klopp, você tem o Pep, tem diversos treinadores bons, eu acho que tem que ser o melhor. Não só brasileiro, como eu falei, não é idade, não é nacionalidade, tem que ser o melhor. Não vejo problema, não. Desde que seja um bom treinador, né? Então, assim, a gente tem diversos bons treinadores. É. Você acha que o Campeonato Paulista tinha que voltar, Jair? O campeonato está parado, a gente vê que está afunilando o calendário. Você, como um homem do futebol, o que você pensa? É melhor encerrar o campeonato do jeito que está e toca para o brasileiro, ou você acha que tem que fazer o Paulista de qualquer jeito? Pô, Fernando, é difícil, né? Porque a gente não sabe quando vai parar. Esse que é o grande segredo, entendeu? E o Uhum. meu maior medo hoje é nós não respeitarmos os órgãos competentes, né? Porque a Covid está igual ao futebol, todo mundo entende, né? Todo mundo dá opinião. E, na verdade, a gente não é preparado para isso. A gente tem que seguir a OMS, seguir o que eles estão dizendo, porque o meu medo, Fernando, é a gente parar agora. Vamos parar 2 meses. Beleza. Ah, já tá bom, vamos voltar. Aí voltou. Aí volta a pandemia. O que vai acontecer? Puta, 2 meses não foi suficiente. Vamos ficar mais 4, 5 meses em casa? Acabou o ano. Então, acho que o grande segredo, nós sabemos da dificuldade que muita gente está passando. Não estou falando de fome, né? Tem gente que está passando fome, sim, a gente sabe.
A gente não tem que ser hipócrita, a gente sabe da dificuldade que essas pessoas estão passando. Quem puder ficar em casa tem que ficar, mas quem não puder tem que trabalhar, porque senão vai morrer de fome. Só que a gente não pode errar a data. Até porque é uma situação inédita, então a gente não tem parâmetros. Então, assim, é melhor errar para mais do que para menos, né? Que a gente fala. Porque se a gente tentar voltar, antecipar uma situação, imagina ter que regredir tudo de novo. Aí vai ser no mínimo o dobro. Então, assim, eu espero que a gente não erre nessa data e quando a gente voltar, que possa normalizar, né? E aí, se tiver tempo para acabar os campeonatos, acho que tem que terminar. Mas se não tiver, não vai ter jeito, né? De repente, o Paulista era feito mata-mata, né? De repente faz só mata, dá uma encurtada, entendeu? Mas se tiver data, né? Vamos torcer. É complicado. Você é a favor de tentar igualar o Campeonato Brasileiro com o Campeonato Europeu? Começar no meio do ano para que as janelas de transferências façam com que os clubes brasileiros não percam jogadores? O que você pensa a respeito disso, Jair? Olha, eu joguei uma pré-Libertadores, né? E o Uhum. Chile, a Argentina, eles têm o calendário igual aos europeus. E eu sofri demais, cara, porque eu tive 15 dias de pré-temporada, né? Os 5, 6 dias primeiros são só de parte física, você praticamente não faz nada. Eu fiz um jogo que eu fui com a equipe titular, era o jogo em Bangu, que é o lugar mais quente aqui do Rio de Janeiro, 4 horas da tarde, né? A gente foi um jogo só para dar lastro para os nossos jogadores mesmo. Perdemos o jogo. Depois teve um jogo, isso foi um domingo, teve um jogo, isso foi numa quarta, e teve um jogo domingo. Eu fui com o time alternativo e na quarta eu já estava jogando uma Libertadores. E contra o Colo-Colo que estava no meio da temporada, o time voando, né? E se eu perco, iam falar que isso foi desculpa, mas como a gente ganhou, passou batido. Mas vê com a quantidade de times brasileiros que saem na pré-Libertadores e por times de menor expressão. A gente pegou 2 campeões, Colo-Colo e Uhum. Olímpia, e vencemos os 2. Mas a gente poderia ter saído, principalmente pela parte física, sim. Não tá para botar de lado a parte física, gente. Os jogadores não são robôs, eles são seres humanos, tem que treinar, tem que ter um tempo maior de preparação. Assim, é lógico que eu falar de fora hoje sem estar trabalhando, pode gerar algum questionamento, mas eu não vejo problema, né? Eu acho que a gente não decide nada sozinho. Acho que tinham que sentar os treinadores, os presidentes, quem faz o futebol, as federações, e a gente vê o que é melhor, mas eu não vejo problema. Eu acho que seria uma situação boa por causa dessas situações da gente tentar igualar a Europa. A gente não fala tanto da Europa, Uhum. que lá é o melhor futebol, tem tudo de melhor. Então vamos imitar o calendário deles também. É verdade. Se tudo lá é bom? É verdade. Agora, você falou desse jogo do Colo-Colo. Esse jogo tem uma dancinha, hein, Jair? Eu me lembro muito bem da sua dancinha aí. Por que você Caramba. resolveu fazer aquela dancinha, hein, cara? Rapaz, vou te falar. Primeiro, todo mundo me perguntava isso, né? Aí falava assim, já que você dançou? Falei, calma aí. Primeiro não é dança, porque dança tem que ter música. O treinador vai ficando maluco com o tempo. Mas eu estava começando ainda, não tinha dado tempo de ficar maluco. Mas sabe o que aconteceu, Fernando? Vou abrir o jogo. A gente, a gente fez um acordo de cavaleiro. O Colo-Colo jogou aqui primeiro, nós vencemos e fomos para lá com a vantagem. E aí eles treinaram no nosso campo, fizeram o reconhecimento de gramado e a gente ia fazer o reconhecimento do estádio lá também. Eles marcaram para a gente 3 horas para começar o treino, que eles iam treinar só depois que a gente treinasse. A gente está, beleza. Cara, a gente chega no treino antes, lógico, quando dá 10 para as 3 a gente entra no campo. Quando dá 3 horas em ponto, os jogadores dele invadem o campo, Nossa, chutando bola em cima dos nossos jogadores, o treinador empurrando o staff, assim, quase que a porrada comeu, uma confusão, os jogadores caramba. querendo brigar, a gente segurando, eu para. Aí beleza, acabou que a gente não treinou, perdemos um dia. As pessoas falam da Libertadores e fazem mesmo, cara, fazem isso. Eu falei, cara, que absurdo, a gente puto, perdeu um dia de treino, né, que faz a bola parada, faz, enfim, véspera. E aí a gente foi embora, aí fomos para a coletiva, tem que eu e o capitão, a gente foi para a coletiva e o treinador aí perguntaram para ele antes, né? O treinador deu a coletiva antes da gente. Perguntaram e esse jogo. Pô, esse jogo é ridículo, a equipe do Botafogo é muito fraca, não tem nada, a gente vai atropelar, a gente vai amassar, não sei o quê. O cara me perguntou, o jornalista chileno, né? Pô, o treinador deles falou isso. Falei, ah, legal, vamos ver quando a bola rolar. E a gente foi pro jogo. Aí quando a gente chega no jogo, um estádio acanhado, o vestiário muito pequeno,
Quando a gente chega, o vestiário todo pintado. Todo, todo. Nossa, Um cheiro de tinta. cheiro de tinta insuportável. O Pimpão, a gente tentou ficar, a nossa rouparia chega sempre mais cedo para organizar. E aí a gente chegou, daqui a pouco eu olho, o Pimpão tá vomitando, a gente passando mal, falei, Nossa. gente, vamos lá para fora. Trocamos de roupa, rezamos, fizemos a preleção, tudo do lado de fora. Ou seja, aí vamos pro jogo. Aí vamos pro jogo, a gente estava com a vantagem, 5 minutos de jogo, a gente faz um gol contra, já acabou a vantagem. Cara, um jogo muito pegado, e daqui a pouco a gente bem no jogo, o time deles ficou meio indeciso, porque a vantagem era deles, do empate, né? Que eles tinham feito um gol lá, gol fora, estava 2-2. E aí aquela coisa, e eles sem saber se atacava, atacada, a gente atacando. E a gente melhor no jogo, e daqui a pouco eles começam a atacar muita coisa na gente. Já bateu escanteio, cinzeiro, isqueiro, Caramba! tudo, moeda. Tacava um monte de coisa na gente assim, a gente pegava e dava para o quarto árbitro, pro bandeira, eles ignoravam, cara. Falei, cara, que Caramba! absurdo. Eu falei assim, era o meu primeiro jogo de Libertadores fora. Eu cheguei a fazer 20 jogos de Libertadores entre Santos e Botafogo, mas era o meu primeiro fora. Falei, cara, isso é igual que todo mundo contava, né? Eu falei, cara, que Agora eu loucura. acredito, né? Agora eu acredito. E assim, vai, não sei o quê, pô, daqui a pouco a gente vai e faz o gol. Cara, quando a gente faz o gol, eu falei, Aí foi assim, eu extravasei, sabe? Não foi uma coisa assim de dança, eu pensei num ritmo de música, porque fizeram meme com todos os tipos de música, né? Aquela dancinha, cara, viralizou. Mas foi uma coisa assim do ar, e nem tinha terminado o jogo, hein? Eles podiam ter feito mais um gol e a gente ter ficado fora. Mas, cara, me veio tudo na cabeça aquela hora, o treinador falando deles, falando besteira, eles pintando vestiário, não deixando a gente treinar, sabe? Veio uma coisa assim, eu falei, cara, não acredito que a gente está eliminando esses caras. Aí a gente vai e elimina eles e foi uma delícia, né? Foi muito bom. E aí viralizou essa dancinha. Mas não teve mais, né? Foi só essa vez também. O Ney Franco foi um dos caras que mais te ajudou a você a virar técnico, Jair? Olha, assim, sempre quando me perguntam os treinadores que eu trabalhei, eu tomo o maior cuidado de falar nomes, né? Porque Uhum. hoje o meu maior orgulho, Fernando, é que de eu ter virado treinador e ser amigo de todos os treinadores que eu trabalhei. Né? Legal. Isso serve para quem está nos assistindo aqui, deve ter jovens treinadores querendo trabalhar em grandes equipes, que esperem a sua chance, que não puxem um tapete de ninguém, porque a honestidade, isso não tem preço, o caráter, a conduta da sua carreira. Então, assim, sim, o Ney Franco, entre outros treinadores, ele é muito importante para mim. Ele é o meu padrinho, que eu chamo ele de padrinho, na verdade, porque ele que me faz o convite, me tira da preparação física para ser o auxiliar do clube, e o auxiliar dele em 2009. Então, sim, o Ney Franco é fantástico, é o meu padrinho, porque, como eu falei, me tirou da preparação física e ainda me levou para a seleção brasileira, né? Onde eu fiquei 3 anos como auxiliar técnico, disputei 2 sul-americanos, um 17, onde a gente foi campeão sul-americano, um sub-20, um mundial. Eu fiquei conciliando de 2010 a 2013, menos de 2012, porque em 2012 eu fiquei um ano no sub-20 do Botafogo, a saída para a seleção. Então, assim, mesmo o Ney saindo do Botafogo, ele, depois que assume a coordenação da seleção brasileira, ele me faz o convite para trabalhar com ele. Então, é um cara fantástico, é um amigo, a gente tem uma amizade até hoje, né? Ele, dia 18 agora, fez 10 anos do meu primeiro jogo como treinador. Nessa competição, a gente foi campeão carioca, onde o Papai Joel chega depois desse jogo. O Joel me Nossa, ligou. Papai Joel é uma figuraça. O Joel me ligou agora. E aí, filho, parabéns pelo nosso dia, campeão, né? Todo dia. Eu falei, pô, com certeza, né? Eu ter sido meu primeiro jogo como treinador profissional, ainda o título, e a gente ganhar do Flamengo, no Maracanã, enfim, no antigo Maracanã, né, Fernando? Que fechou, depois desse jogo, fechou para a reforma da Copa, Uhum. porque tinha a Copa, né, aqui no Brasil, e foi o último jogo. De lá acabou. Então, assim, a gente é um pouco saudosista, né? O Maracanã hoje está lindo, mas pô, o antigo é o antigo, né? O da Geral, lotado. Que meu pai conta que jogou com 200 mil, os estádios sempre lotados. E eu tive essa honra de ter sido campeão nesse templo sagrado, né? Então, assim, o Oswaldo é meu amigo, o Estevão Soares me levou para o CSA em 2014, quando o Botafogo me demitiu no final de 13. Então, assim, todos os treinadores, eu falo isso com o maior orgulho, de que são meus amigos e que isso para mim é muito orgulhoso. O É de Estevam muito Soares, orgulho.
Estevam Soares, que deu uma live muito legal para a gente também esses dias, contou histórias maravilhosas do futebol. E você começou como técnico, você fez muito scout, né? Você chegou a fazer muito scout, né, Jair? Sim, foi assim que eu cheguei mais próximo do Ney. Vou contar minha história então rapidinho do Botafogo. Dá tempo? Dá tempo. Tem 15 Dá, minutos pô, aí. tem mais Eu vou, eu 15, vou, é. eu vou, vou contar como eu viro treinador, né? Eu fiz a faculdade 2005-02, eu entro na faculdade de Educação Física. No segundo período eu já começo a estagiar no América com o professor Carlos Roberto. Eu vou para o América, depois vou para o Madureira. Em 2008 eu recebo um convite para fazer um estágio no Botafogo. O treinador era o Cuca, meu primeiro treinador no Botafogo. Eu chego para fazer um estágio, fico de 2008 a 2009. Em 2009 eu sou efetivado como quarto preparador físico. E aí, o quarto preparador físico, o que ele faz? Ajuda um pouquinho na academia, passa uma série aqui, pega um peso. Pô, o Lúcio Flávio pediu para alongar ele, eu fico para casa todo feliz. Né? A gente cata o peso que os jogadores vão largando no chão. Enfim, só que a minha carreira de preparador físico durou menos do que a de jogador. Durou um ano. No início de 2009 eu fui efetivado e nos meados assim, eu tive o convite do Ney. O que que acontecia? A gente não trabalhava nos dias dos jogos. O quarto preparador físico não ia. Aquela coisa do vestiário não estar muito cheio, não tinha função. Então eu comecei a ir para os jogos, pedi um ingresso para um para outro e comecei a fazer anotações. Scout, uma coisa que sempre me seduziu desde a época de jogador é analisar os jogos, né? De maneira quantitativa e qualitativa. Então comecei a fazer com papelzinho, caneta, o scout, pá, 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 pá. Aí, pô, o Altamiro Bottino, que era o nosso fisiologista, tinha um amigo que é o Ricardo Braga, que tinha um software, na época raríssimo, ninguém tinha, que fazia no computador os scouts. Pô, e eu peguei e no outro dia eu levei para o impresso, para o Ney, falei, pô, Ney, olha só, pô, com esse lado aqui a gente tem que ter mais cuidado, olha quantos cruzamentos, quantos, né? Comecei a falar do jogo, ele me olhando e começou a gostar. No outro jogo ele falou, e aí, Jair, fez o scout de novo? Eu falei, lógico, tá aqui, vamos lá na minha Que sala conversar. legal. E a gente começou a conversar, ele falou, porra, tu leva o maior jeito, tem a leitura boa do jogo e tal. Ele falou, porra, numa dessa, ele falou, tu não quer ser meu auxiliar? Falei, olhei pra ele e falei, tá falando sério? Falei, tô. Eu falei, pô, Ney, é o que eu mais quero, cara. Porra, o meu sonho é trabalhar na parte técnica e tática, né? Eu amo a preparação, mas o meu sonho mesmo é trabalhar na parte técnica e tática. Então, eu vou falar com o nosso gerente agora e você vai ser meu auxiliar. E ali ele foi, falou, já comecei. Os outros auxiliares dele, tô no auxiliar agora também, então esse jogo você já concentra. Eu já fiquei para concentrar, já amarradão. Já comecei a revezar os jogos, já eram mais dois auxiliares. E aí foi muito legal. Então a minha carreira foi assim. Em 2010 ele sai, em 2009, 2010 chega o Estevão, final de 2009 chega o Estevão. A gente estava brigando para não cair. O Estevão consegue livrar. E no início do ano, no Campeonato Carioca, o Estevão acaba saindo. O Estevão acaba saindo e eles contratam o Joel. Só que tinha um Uhum. jogo no meio disso tudo. E o Joel falou: não, quem vai fazer o jogo é o Jair, cara. Eu não conheço, estou chegando agora, o Jair faz o jogo. E Que legal. eu com 30 anos, né, muito novo, falei, pô, tem que fazer um jogo. A gente tinha perdido 6-0 pro Vasco, o time tava, sabe, meio cabisbaixo. Falei, vambora. Um jogo fora, porra, bandinha, fora todo mundo, faixa para tirar todo mundo, ninguém servia. E a gente foi, nós vencemos o jogo, né? Um jogo que aconteceu de tudo. O Jefferson machucou, o Leandro Guerreiro teve a primeira expulsão dele na vida. Cara, aconteceu de tudo e a gente ganhou o jogo. Beleza, ganhamos o jogo. No outro jogo o Joel já assumiu. A gente ganha o América. Cara, a gente foi ganhando, foi ganhando todo mundo. A gente foi campeão direto, que antigamente tinha a Taça Guanabara e a Taça Rio. E a gente Uhum. é campeão carioca. No final de 2010, a gente brigando para disputar a Libertadores, eu recebo um telefonema, eu indo para um jogo do Grêmio. O telefone toca é o Ney. Oi, Jair, tudo bem? Tudo bem. Então, estou assumindo a coordenação da seleção brasileira. Queria te trazer para trabalhar comigo. Eu falei, caraca, seleção. Falei, pô, Ney, o Joel não vai me liberar, né, cara? A gente tá brigando para Libertadores aqui. Ele falou, Jair, se quiser eu falo com ele. Falei, deixa eu falar com ele primeiro. Aí eu fui lá na primeira cadeira que o Joel sentava e o Joel não deixava ninguém sentar do lado dele, né, cara? Só que eu tinha moral com o papai, né? Eu era o único cara que mexia na prancheta dele, sentava do lado dele. Aí eu sentei, ele me olhou assim, o que foi? Falei, então, papai, pô, aconteceu o seguinte, o Ney tá me ligando aqui, tá me fazendo um convite para ir para a seleção brasileira. Aí ele, o que você acha? Falei, não, você que decide por mim, eu não posso decidir, eu não posso largar o papai agora. Aí ele falou assim, tá bom, e se largar o papai, o que eu vou fazer por você?
Tem que ir, cara. Você vai defender o seu país, é mais um profissional que você vai trabalhar. Amanhã ou depois eu não sei se eu vou ficar aqui. O futebol é assim, vai abrir outras portas e vai defender o teu país. Tem noção que é defender teu país? Cara, eu fiquei assim, né? Eu falei, pô, o Ney queria falar contigo. Não. Depois eu falo com ele, eu falei, não, ele tá aqui, eu com o telefone guardado assim. Aí já passei para ele e saí fora. Falei, agora é com eles. E aí ele desligou, Que legal. depois ele me deu o telefone assim, eu fiz o jogo do Grêmio, esse jogo com ele, de auxiliar, e no final eu já tive minha primeira convocação para uma Copa Nike, que era uma Copa que tinha em dezembro, no final do ano. Então, assim, foi muito bacana, onde eu fiquei 3 anos, como eu te falei, né? Aí eu ficava alternando porque a comissão técnica da seleção não era permanente. Então dava para eu trabalhar, né? Quando tinha as grandes competições como o Sul-Americano, eu fiquei 30 dias fora do clube. Uhum, Era ruim, uhum. mas assim, eu estava representando o meu clube pela seleção brasileira. Então, assim, foi legal. Eu trabalhei na 17, na 20, depois na 15, nós ficamos alternando, né? O Ney fazia um revezamento das comissões em todas as categorias, de 15, 17 e 20. Então, foi um aprendizado muito, muito bom para mim, trabalhar com jogadores de excelência, né? Marquinhos, enfim, diversos jogadores que hoje estão. O Emerson está no Chelsea, diversos jogadores que hoje estão atuando na Europa e na seleção principal. A gente teve o privilégio de trabalhar. 2012, eu vou para o Sub-20. Olha o Estevão aí. Beijo, irmão. Ô, Estevam. 2020 eu vou para 2012 eu vou para treinador do sub-20. Para mim foi uma experiência fantástica, Fernando, porque eu tinha a experiência de auxiliar, mas é diferente você botar em prática, né? Então Sim. assim, foi muito bom para mim para botar essa teoria em prática, né? E sim, fui campeão logo no meu primeiro torneio, fui campeão invicto. A gente ganha o Benfica lá na Alemanha, no Spax Cup. A gente ganha o Benfica na semifinal e o Schalke 04 na final, com gol do Sassá. Meu time era um timaço. E aí a gente vai para uma competição na Holanda, a gente perde, mas a gente é vice-campeão invicto, porque a gente elimina o Ajax do Ronald de Boer na semifinal e perde para o Cruzeiro na final nos pênaltis. Então, assim, já volto muito bem. Enfim, a gente jogou 5 competições, eu cheguei em final em 3. Foi um momento muito bom, mas em 2013 o Oswaldo me faz o convite para ser auxiliar dele no profissional. Eu volto para o profissional, a gente é campeão carioca em 2013, a gente classifica o Botafogo para a Libertadores depois de 17 anos, e no final de 2013 acontece o quê? Eu sou demitido. Né? O presidente Maurício Assunção opta em mudar o corpo técnico todo, o staff, o Oswaldo não renova, então ele acaba mandando todo mundo embora. E eu fui com o Estevão, ele me fez o convite para a gente ir para o CSA. Eu fui auxiliar do Estevão em 2014 no CSA. A gente foi com um contrato só para jogar o Alagoano mesmo e acabo ficando sem trabalhar o restante do ano. Um ano que eu estudei muito, muito aprendizado também. Volto em 2015 para o Botafogo como auxiliar do clube. O time tinha jogado tinha ido para a segunda divisão nesse ano que eu fiquei fora, em 2014. Eu volto com o Botafogo numa Série B. A gente tinha 4 ou 5 jogadores para a montagem do elenco. Aí eu, o Antônio Lopes e o professor René Simões, a gente monta aquele time campeão. A gente consegue o acesso com 4 rodadas de antecedência, o título com 3. Nadamos de braçada na Série B, fizemos um grande ano. E isso em 2015. Sai o Ney Franco, sai o. Ai, quem foi que saiu de treinador que eu acabei de falar? O René. O René Renê. acaba sendo demitido. Eu faço mais 3 jogos como interino, né? Então, assim, aí vem o Ricardo Gomes, a gente bate campeão e termina o ano. 2016, o Ricardo Gomes recebe uma proposta para ir para o Cruzeiro, onde eu iria com ele. E já me pergunta, e aí, vamos? Eu falei, vamos, pessoal, estou contigo. Uma proposta muito boa. E no outro dia ele vai falar com o presidente do Botafogo e ele resolve não ir mais. O presidente convence ele a ficar, a gente ficou, né? E tá aí, continuamos, mas depois veio uma proposta do São Paulo. Ele já quero conversar contigo, ó, vem a proposta de São Paulo, não vou poder te levar dessa vez, que ele já tinha um auxiliar, só posso levar um. Falei, não, tá tranquilo. Falei, pô, eu fiquei assim, né? Pô, na minha vez, né? Mas vambora. Aí tô em casa à noite, 2016, Botafogo em 17º na zona de rebaixamento, meu telefone toca. Presidente, eu falei. Oi, presidente, boa noite. Ele, boa noite. Tudo bem? Eu falei, tudo bem. Ele, Tom, você deve estar vendo as notícias aí que eu estou precisando de um treinador, né? Eu falei, é mesmo, né, presidente? Bora, se quiser a gente te ajuda aí, o que você precisa? Ele, não, pô, tô falando com ele. Eu falei,
Calma aí, presidente. Como assim? Eu falei, você topa? Eu falei, o quê? Seu treinador? Ele falou, é. Aí passou na minha cabeça rapidinho, né? Eu falei, caraca, zona de rebaixamento, 17º, eu vou ser rebaixado, acaba minha carreira. Eu falei, não, não vai ser não. Vai dar tudo certo. Eu falei, presidente, é tudo que eu mais quero na minha vida. Ele, sério? Eu falei, tudo que eu mais quero na minha vida. É a oportunidade da minha vida, eu tô dentro. Ele falou assim, falei, interino, né, presidente? Ele, como assim interino? Interino não, você é meu treinador. Falei, sério? Ele, vou desligar aqui agora, a imprensa está toda me ligando para saber quem é o treinador e você vai ser efetivado, você é o treinador do Botafogo. Que legal. Eu falei, caramba, nesse mesmo dia já foi, deu em todos os veículos de comunicação que eu já era o treinador. Aí você imagina, né? Porra, mas é um garoto. Não, e agora caiu, o Ricardo saiu, caiu. Série B, já hashtag Série B caiu, já era, um abraço. Jair Aventura, filho de Jairzinho sabe nada, não sei o quê. E aí as coisas mudaram, né? A gente de 17º, a gente foi parar em quinto, enfim. E aí já 17 aquilo que eu te falei, 18 Santos e Corinthians. E hoje eu estou aqui conversando com você. Provavelmente, se nós tivéssemos sido rebaixados, eu não estaria hoje fazendo essa live com você aqui, né? Por que não, Jair? Claro que Porra, claro, tá louco. Imagina, você rebaixa um clube no teu primeiro trabalho. Tá doido? é Tá verdade. maluco. Ó, a gente tem mais 4 minutinhos. Eu não sei se daria para fazer uma pergunta. Se você conseguir responder um pouquinho mais curto, dá. Você falou que trabalhou muito jovem nos clubes. Jovem, qual é o maior defeito que você notou que você acabou tendo? O que mais te faltou experiência? Foi no contato com os jogadores, na gestão com os jogadores? Foi no esquema tático? O que você acha que, por ser tão jovem, você poderia ter feito diferente, Jair? Eu acho que a minha maior virtude de todos esses clubes que eu passei foi a gestão de pessoas. Se você deve ter pesquisado antes da gente conversar e não tem um ai sobre a minha gestão, né? Acho que Não tem. é até um facilitador, né? Muitas pessoas me perguntam, pô, como é que esse garoto tão jovem consegue segurar um vestiário? Segurar um Cássio, um Fagner, um Sheik, né? Um Danilo, um Jefferson. Então, assim, né? Como é que esse cara consegue? Porque eu sou transparente, eu falo nos olhos, eu falo a verdade, eu não conto história para os jogadores. Vai jogar aquele que tiver melhor e o jogador sabe que o outro está melhor do que ele. Não vai jogar o melhor salário, não vai jogar a prata da casa para ser vendido, não vai. Se o experiente tiver melhor, vai jogar. Vai jogar o que está de melhor, cara. Então, assim, você falando a verdade, se o jogador bate na minha porta, a porta está aberta para a gente conversar. Se ele, eu não estou jogando por quê? Você não está jogando por isso, por isso, por isso. Você me dá isso, 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 você vai ser titular. É simples. Então, assim, hoje o Emerson Sheik, que aposentou comigo no Corinthians, tinha a minha idade, ele é 7'9". Então, assim, o Danilo tinha a minha idade. Então, assim, diversos jogadores da minha idade. E eu vou te falar, é mais fácil lidar com eles, porque como eu não conto história para eles, os caras não vão contar história para mim, né? Porra, eu tenho a idade deles. Eu falo, meu filho, o que vocês gostam, eu também gosto. Só que a gente não pode fazer. Vocês são jogadores, eu sou treinador. A gente tem que ser profissional, a gente tem as nossas obrigações. A gente, na nossa vida, a gente tem que se abdicar de muitas coisas para querer ser o que nós somos. E esse é o grande segredo. E os jovens já não entendem isso, né? Os jovens já são empolgados, já começam a ganhar um dinheirinho a mais, já quer comprar um carrão, já quer... Os experientes não, eles já viveram de tudo, já passaram por tudo. Os jovens têm, a gente educa e por fora vai lá, um amigo fala, não faz isso não, faz aquilo. Né? Já tem um monte de coisa assim que é um pouco mais difícil, mas é gostoso. É gostoso quando a gente fala com transparência, a gente consegue levar bem. Legal. Jair, um grande abraço, muito obrigado. A gente tem mais 1 minuto e 25 aqui, que já está na contagem regressiva. Foi super legal o papo. Eu agradeço demais você ter participado com a gente. Boa sorte, espero que você volte rapidamente aí ao futebol, tá bom? Obrigado, boa noite. Obrigado aí pelo convite. Sempre bom falar de futebol. Passa rápido, né? Tu vê que passa rápido, uma hora rápido. Fica pouco. E ainda tinha mais papo aí. Passa. Mandar um abraço para todos que nos assistiram aqui. É sempre bom levar conteúdo, né? A gente vê a quantidade de lives, as pessoas falam, pô, que chato tanta live. Mas é chato ficar em casa também, né? Então, assim, a gente em casa poder passar um pouquinho de conteúdo, história, né? E fatos, na verdade, né? Coisas que aconteceram na nossa carreira que possam servir de aprendizado para todo mundo. Que aqueles que possam ficar em casa permaneçam e quem tiver que sair para trabalhar, para ganhar o seu pão de cada dia, que vá com precaução, com tudo que tem que ter da nossa higiene para a gente poder sair mais ilesos possíveis
desse momento difícil que estamos passando. Uma boa noite a todos. Beijo no Jaizão, coração. brigadão. Curta a filhinha Nada. aí, hein? Obrigado. Deixa comigo. Grande abraço, Outro. Tchau, obrigado. tchau. Boa noite a todos. Tchau. Gente, estamos se despedindo aqui porque tenho 18 segundos também. Um grande abraço, muito obrigado a todo mundo que participou. Esse papo foi muito legal com o Jair Ventura. Valeu!